Obrigado a todos. Obrigado, Marli. Obrigado a todos os amigos presentes. Nessa manhã de vamos ter uma reunião tranquila e possamos levar daqui pelo menos uma frase do que será dito, né? Para, como disse a Marli, para a nossa evolução, né? Estamos aqui para galgar esferas mais altas e seguindo a cartilha do Mestre Jesus. Eu costumo dizer que aos mais antigos que é como se fosse a cartilha Caminho Suave, né? O Evangelho Caminho Suave. É um caminho de retidão que nós devemos seguir. Hoje nós vamos comentar uma das parábolas do Mestre, né? O que nós trouxemos para hoje é a parábola da figueira seca. Pelos frutos os reconhecerei. Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23, capítulo 23, ele nos orienta. Se a gente não levar em conta o meio em que Jesus viveu, a gente corre o risco de se equivocar sobre o valor de certas expressões, de certos fatos ocorridos no Evangelho. Então, aqui nós estamos entrando no mundo do Oriente, no mundo dos Hebreus, época em que Jesus viveu, diferente do nosso tempo. Os rabinos, os profetas que antecederam Jesus tinham uma maneira peculiar de se expressar, além das palavras, algumas entonadas. Aqui só um parênteses. Naquela época era uma linguagem muito pobre, né, que se tinha. Não tinham muitas palavras. Quer dizer, uma só palavra poderia significar 20 coisas diferentes, né, pela pobreza de linguagem, né? E se trouxéssemos para os dias atuais, a gente poderia dizer manga. Mas será que é a manga fruta? É uma manga de camisa? Ou será o mangá, o gibi japonês, que se lê de trás para frente, né? A escrita nossa é a mesma, a não ser um mangá que tem, pela nossa ortografia, aí um acento, né? Mas naquela época tinham muito mais é, palavras significando outras coisas, né? Pois bem, e os profetas e os rabinos que antecederam Jesus e tinham uma maneira peculiar de se expressar. Além das palavras e dessas palavras entonadas, eles usavam gestos e mímicas para transmitir o ensinamento. Os estudiosos chamam de parábola de ação ou ação simbólica, né? O Antigo Testamento está repleto desses ensinamentos, desses ensinamentos através dessa parábola de ação, né? Eles buscavam símbolos que evocavam emoções. Por exemplo, se queriam falar da pureza de uma pessoa, eles a comparavam com uma pomba. Se eles queriam falar de mansidão, comparavam a um cordeiro. De algo perigoso, comparavam a uma serpente. Sobre as verdades divinas, falavam de sementes, sempre usando algo de concreto para memorizar o ensinamento, já que a linguagem era pobre. Isso é só uma introdução para a gente entender por que Jesus falava ou colocou o seu ensinamento através de parábolas, né? Por ter uma linguagem muito pobre. Então, através da memorização de coisas concretas que as pessoas viam, ficaria mais fácil dele passar a mensagem. Muito bem, saindo de Betânia, indo para Jerusalém, no caminho Jesus teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Aproximou-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tempo de figo. Jesus disse: Nunca jamais alguém coma frutos de ti. E seus discípulos viram isto. No dia seguinte, retornando, passando por ali, pela figueira, viram que ela estava seca, até a raiz. Pedro lembrando-se, disse-lhe: Olhe, mestre, secou a figueira que amaldiçoaste. Esta parábola da figueira seca faz parte da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Título bíblico é Figueira Seca e a Purificação do Templo. Aqui só um parênteses, para a gente ver essas imagens, até estava conversando com a Thelma há pouco, a primeira imagem e a última imagem, na mão de Jesus tinha um chicote. Aí tem uns programinhas hoje em dia que a gente consegue tirar isso, né? Eu até estava comentando com a Thelma.
eu não consigo ver Jesus, que é uma figura de amor, de luz, com um chicote açoitando alguém, tanto animal quanto algum ser humano. Com certeza, ele teve uma voz mais, é, mais como é que posso dizer, mais rude, né? Para com aqueles que estavam ali. Mas eu não creio que ele tenha maltratado alguém. Por isso que eu tirei o chicote da primeira imagem, na mão direita, e na última também. Né? Então, só para a gente é, registrar isso, né? Que Jesus era um amor em ação, era um amor, um exemplo do amor. Né? Muito bem. Então, essas duas passagens estão unificadas. Jesus expulsou os vendilhões do templo, exaltou a fé em Deus, teceu comentários sobre a oração e o perdão. A relação entre folhas e frutos pode ser assim entendida. Na antiga Palestina, diziam-se, né, que os primeiros brotos de frutos da figueira aparecem 2 meses antes das folhas. Nesse caso, mesmo não sendo época de figos, a figueira já tinha estrutura para, mesmo fora de época, possuir frutos. Jesus se baseia nessa premissa para lançar uma praga à figueira. Praga entre aspas, né? A figueira. Então, a morte de uma árvore pode estar conectada ao uso do magnetismo. Se Jesus destruiu as células prejudiciais e causadoras de enfermidades, curas dos 10 leprosos, a mulher que sofria de hemorragia, por que não poderia destruir as células de uma árvore? Mas foi isso que ocorreu? Parece-nos que o mais provável é Jesus, conhecedor das leis da natureza e sabendo que ela iria morrer, disse-lhe para não dar mais fruto. Não foi ele que matou a figueira, mas ela já estava a definhar. E com seu magnetismo, ele apenas acelerou esse processo. A figueira era apenas o cenário para a mensagem que Jesus quis passar. Tudo que ele faz ali, ele estava transmitindo uma mensagem. E nós precisamos entender quais elementos dessa mensagem. O que ele estava querendo dizer com a figueira? O que é secar a figueira? O que é a fome? Tudo tem um significado. Jesus está caminhando, vê a figueira, mas não é época de figo. Por que Jesus vai buscar frutos se não era a época dos mesmos? A pergunta-chave para se entender a questão. E deveria ter folhas nesta época? Também não. As folhas eram o prenúncio dos frutos, de modo que se tivesse folhas, era para se ter fruto. Era uma figueira temporã, uma figueira que produz antes do tempo. Então, Jesus não foi de todo perdido buscar o fruto. Porque se tinham folhas, era para se ter fruto. Apesar de não ser comum, mas algumas árvores frutificarem antes. Esta é a chave para entender. Os discípulos sabiam disso, por isso é que eles não dizem nada. Ponto fundamental. A figura da figueira é essencial para o entendimento. E mais, o fato dela ser uma figueira temporã. Isso vai se desenrolar a partir de agora, gente. Começar a entender esta parábola, né? Esta lição. Mas outro aspecto interessante. Jesus disse que tinha fome. Mas de Betânia, da cidade de Betânia até Jerusalém, são apenas 3 quilômetros. E Jesus, todas as vezes que vinha para esses lados, ele ficava hospedado na casa dos 3 irmãos, né? De Lázaro, na casa de Marta e de Maria. Vocês acham que Marta e Maria iriam deixar Jesus sair com fome? Jesus estava falando de outro tipo de fome. Que fome é esta? Lembramos aqui de outra passagem do Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 34. A mulher samaritana. Jesus está no poço e os discípulos vão para a cidade para comprar alimento, para comprar comida. E quando voltam, dizem: Mestre, comei. Qual é a resposta de Jesus? Eu tenho para comer a comida que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a sua vontade, daquele que me enviou, e completar a sua obra. Então, nós vemos que a fome de Jesus é simbólica, quando ele começa a falar que tem fome. Começa o ensinamento, ele começa a passar a lição por essa parábola de ação.
Jesus veio à terra buscar alguns frutos e não encontrou os frutos que ele esperava. Alguém que deveria estar produzindo não está. A árvore era a representação de cada um de nós, da coletividade, das nações. Jesus também usou esse símbolo: pelos frutos os reconhecerei. Não se colhe bons frutos de árvores deterioradas, e nem frutos deteriorados de árvores boas. A árvore naquela cultura, sobretudo a figueira e a videira, tinham essa exemplificação com as pessoas, com a coletividade. A gente começa a entender: Jesus tem fome, mas as árvores não estão produzindo. Quem era o símbolo desta figueira? Israel. Sim, Israel era o símbolo dessa figueira. O que é o símbolo da figueira temporã? É aquela figueira que se adiantou em relação às demais, por isso deveria produzir frutos adiantados em relação às demais. Ou seja, Israel recebeu uma missão em relação aos outros povos. Como eles haviam avançado na questão espiritual, por isso, pois tinham recebido a primeira revelação, as leis mosaicas, né? As leis de Moisés. Eles tinham uma missão. E qual era a missão deles, no caso de Israel? Frutificar, levar o conhecimento espiritual para outras nações, assim como Roma teve a tarefa do direito e Grécia a tarefa da filosofia e da ciência. Então Israel tinha a tarefa da religiosidade, do monoteísmo. Eles já estavam um pouquinho mais adiantados com relação a isso. Enquanto os outros povos estavam no politeísmo, crença em vários deuses, Israel já tinha esse monoteísmo, crença em apenas em um Deus único. Mas o que eles fizeram? Se fecharam no orgulho racial e não produziram os frutos, desviaram-se da verdadeira religiosidade e ficaram apenas nas aparências, ficaram apenas nas folhas. Ou seja, eram muito vistosos, tinham muito conhecimento, mas quando alguém chegava perto, buscando alguma coisa, nada tinham, nada aprenderam com os profetas que antecederam Jesus. Se perderam em guerras e idolatria e se perderam da essência. Pois bem, será que agora a gente consegue entender a vinculação desta passagem com o que ele fez no templo? Porque essas duas passagens estão ligadas. Como estava na época a religiosidade em Jerusalém? Centrada em absolutamente no templo, em ritualismo, em sacrifício, em trocas cambiais, venda de animais para sacrifício. Por isso Jesus foi tão enérgico. Porque um dos equívocos mais graves que nós podemos fazer é utilizar-se de Deus para nosso interesse pessoal, é escravizar consciências em nome de Deus. E o que nós fizemos com o cristianismo depois que Jesus foi embora? Entendemos por que ele foi tão enérgico na porta do templo. Ele sabia o que estava por vir. Ele quis deixar a mensagem clara: não envolvam, não usem isso aqui como ferramenta de domínio, de poder, porque isso aqui é essencial, é sagrado. Vocês estão mercando, vulgarizando as coisas de Deus. Por isso que ele é enérgico. Aquele povo que havia recebido a tarefa de educar os demais povos havia se fechado e se tornado sua religiosidade num conjunto de rituais sem qualquer transformação, qualquer religiosidade, em qualquer transformação, em qualquer mudança, né? Essa religiosidade dele, eles se fecharam e não mudaram, mesmo com os rituais que eles praticavam. Então a figueira temporã, aquela que se adiantou em relação às outras, e por isso recebeu investimentos para frutificar, não frutificou. Mas se isso vale para as coletividades, vale para Israel, vale hoje, aqui e agora, para cada um de nós. Nossa fé só está viva quando ela nos leva à produção de frutos, porque viver é frutificar. O que essa lição nos ensina na prática, além da reflexão, o que nós temos feito com o conhecimento? Porque nós espíritas recebemos muito conhecimento espiritual, nós temos muita noção do que se passa. Conhecemos sobre a vida após a morte, sobre a reencarnação, leis de causa e efeito, lei de justiça. E o que temos feito com esse conhecimento? Conhecendo o Evangelho, já temos as folhas. É o momento de nos esforçarmos para os passos seguintes.
Jesus não exige heroísmo de ninguém, nada além do que possa dar. Mas com o pouquinho que você der, você verá as maravilhas que Jesus vai fazer, porque Jesus multiplica. O que dissemos aqui, então, que com o pouquinho que você der, você vai ver as maravilhas que Jesus vai fazer. Aqui a gente está falando da lei de retorno, ou lei de justiça, né? Tudo que a gente faz, a gente vai ter um retorno. E quando a gente faz coisas boas, desde que estamos despretensiosos, isso retorna mais rápido para a gente, né? Então, se eu faço alguma coisa me doando, sem procurar algo em troca, eu vou fazer isso porque eu vou receber. Não, tenho que fazer de coração. Eu, particularmente, quando eu faço qualquer tipo de atividade e as pessoas me agradecem, eu procuro isolar, não registrar isso, para não cair na vaidade. E a gente sabe, quando a gente está à frente de algumas tarefas, nós somos alvo de irmãozinhos ainda que estão na erraticidade, né? Para tentar é, desarticular todo o trabalho de bem que está sendo feito. A gente tem que tomar muito cuidado com a vaidade, com o ego, né? Então, tudo que a gente fizer, o pouquinho que a gente fizer, estará retornando para nós, né? Kardec, mais uma vez, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, esclarece que esta figueira é símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, aqueles que querem fazer o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Simboliza também todos aqueles que têm de meios para ser úteis e não o são. A falta da verdadeira fé produtiva, que abala as fibras do coração e transporta montanhas. E Kardec estende isso também aos médiuns, que são intérpretes dos espíritos. Suprem os órgãos materiais que faltam a estes para os transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados de faculdades para esse efeito. No caso, os médiuns têm essa faculdade de comunicação para ajudar esses irmãos desencarnados, né? Nos tempos modernos de renovação social, temos uma missão particular. São árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se para que haja alimento farto. Existem por toda parte, ou seja, a mediunidade existe por toda parte, em todas as classes sociais, a fim de que não haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados. Se, porém, desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhe foi concedida, se a empregam em causas fúteis ou prejudiciais, se colocam em serviço de interesses mundanos, se ao invés de frutos sadios dão maus frutos, se recusam em utilizá-la em benefício dos outros, ou, sem nenhum proveito, tirar dela, no sentido de se aperfeiçoarem, são comparáveis à figueira estéril. Muito bem. Jesus é como o jardineiro. Deus fornece todos os recursos, o sol, a chuva. Ele e seus servidores, nossos mentores espirituais, Jesus cuida de cada árvore, somos nós, né? De vez em quando dá uma podada, mas uma coisa ele não pode fazer, que é frutificar. Jesus não pode frutificar por nós, senão ele estaria evoluindo por nós, e isso não existe. Cada um tem que evoluir por si. Uns vão mais rápido, outros mais lento, mas Jesus continua buscando os figos em nossas figueiras. Quando, todas as vezes que fizerdes a um desses pequeninos, a mim mesmo fizer. Todas as vezes que tem a oportunidade de ajudar alguém, de exercer a paciência com humildade, tolerância e perdão, é Jesus te visitando, perguntando: meu irmão, que frutos você tem aí? Porque ele sabe os frutos que cada um de nós tem para dar. Ele investe em cada planta de acordo com a sua potencialidade. E, naturalmente, quando se investe, se espera a colheita, sobretudo nesses momentos difíceis que estamos passando em coletividade. Então, cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos seus próprios passos. Aqui tem algumas imagens, né, do Chico fazendo isso, né, de frutificando, né, sempre em auxílio aos mais necessitados. Há um provérbio chinês que diz: cada um pode saber quantas sementes tem em um fruto,
mas ninguém sabe quantos frutos tem uma semente. Cada fruto que você produzir, está repleto de sementes. Cada semente pode conter o potencial de uma floresta inteira. Jesus pede o mínimo, pois com o mínimo de cada um, feitos e obras, ele alimenta multidões. Que possamos aproveitar todos os recursos que vêm do alto para crescer e frutificar, colocando, colaborando com Jesus e com a humanidade, fornecendo os bons frutos do nosso espírito. E aí a pergunta: seu coração é um solo fértil? Está fértil? E finalizando, pessoal, o que precisamos da árvore são os frutos. O que precisamos da religião são as boas obras. A religião do Cristo não é a religião das folhas, mas sim a dos frutos. O Espiritismo nos orienta como proceder nesses tempos de transformação, em que o homem se revela demasiadamente preocupado com as dificuldades da vida material, em detrimento, ou seja, em perda da aquisição de valores espirituais. O Espiritismo apoia-nos na fase de transição em curso no planeta, concedendo-nos os recursos necessários para que possamos integrar a humanidade regenerada do futuro. Então, sejamos essas árvores e possamos dar bons frutos, pois por nossos frutos Jesus nos reconhecerá. Era a mensagem que nós tínhamos para hoje. Espero ter contribuído de alguma maneira e estou à disposição. Muito obrigado a todos.